Acima do código, a solução. Dos algoritmos aos fóruns de discussão. Esse é mais um podcast do Geofísico Brasil. Lift off and the clock has started. Como você escreve os seus códigos? Essa é uma pergunta interessante nos tempos de ChatGPT, colaborações, GitHub. Como você desenvolve um problema na forma de programar? Atualmente, é possível fazer inúmeras escolhas nesse campo. Quero trazer minhas experiências e responder: o que é de verdade programar? Bom, eu vou expressar aqui algumas opiniões que na minha pesquisa eu ouvi ao longo desse caminho que eu tenho seguido para desenvolver as minhas aptidões na programação. Eu me deparei com essas opiniões. Bom, tem gente que fala que escrever código é bem mais que utilizar funções já definidas por outras pessoas. Talvez seja mais que adaptar o script, não é? Que você tira de fóruns de discussão. Mas, infelizmente, eu mesmo constatei que atualmente a gente pode selecionar muito mais pessoas que copiam de rotinas já prontas por outros programadores do que pessoas que vão realmente desenvolver uma solução do zero. Mas também, diante de problemas cada vez maiores, mais complexos, programar pode ser uma tarefa muito mais árdua do que antigamente. Mas também a gente pode encontrar uma terceira via. É possível você combinar essas duas formas de encarar o problema da programação. Copiar e, ao mesmo tempo, criar do zero a sua forma de atacar um problema. Podem coexistir ou não. Para usar como exemplo, vou usar um pouco da minha experiência. Durante a elaboração de um projeto que eu estava envolvido, a gente tinha a intenção de modelar correntes superficiais que atuariam em regiões bem próximas à costa. Então eu fui pego com o seguinte desafio: eu precisava converter um arquivo gerado a partir de polígonos da costa que a gente construía no Google Earth. A gente montava esse polígono a partir do que a gente tinha como referência, que era a costa, para inserir nesse programa. Esse procedimento é muito usado quando se quer extrair a posição das feições que compõem a costa. Serve também esse procedimento para baías, praias, rios. O Google Earth, ele gera esses polígonos e guarda em um arquivo tipo KML, que é a extensão do que a gente consegue extrair. A informação de latitude e longitude de cada ponto, então, é organizada na forma de uma lista. Mas essas coordenadas da costa seriam inseridas em outro programa. O programa que a gente estava usando para modelar se chama Surfer, que é uma aplicação que apresenta soluções para simulação de superfícies, como o comportamento dinâmico de corpos numa região criada, numa superfície criada por esse programa. A solução, então, era só aceitar esses arquivos com uma extensão BLN. Ele não aceitava extensões KML. Então, a gente teve que descobrir uma solução pronta e gratuita para converter de KML para BLN. Essas extensões não se falavam. E havia um programa pago que prometia resolver esse problema. Mas para esse projeto, pagar por um programa desse era inviável.
Então, o que nós podíamos fazer era abrir o arquivo KML. E aí que vem, né, o problema, entender como ele funciona, como ele era estruturado, e tentar transcrever esse arquivo para uma estrutura em BLN. A solução, então, era ir para um programa que a gente criasse, né? Um código que a gente tivesse que criar. Esse termo, o termo que eu gosto de usar melhor, que eu gosto de usar, que eu acho que melhor se enquadra, é criar um script, não é? Que é, na verdade, uma receita, né? Para que um computador possa processar diferentes etapas para chegar num resultado. Eu gosto mais de usar o termo script. Então, utilizando uma linguagem conhecida, acho que por todo mundo, chamada Python, eu explorei as funções nativas da linguagem. Não carreguei nenhuma biblioteca, até porque parecia ser um problema simples de atacar. E você também não encontrava rapidamente bibliotecas que tinham o propósito de fazer a conversão desses arquivos, nem mesmo no Python. O resultado do código, criado do zero, sem usar funções, está no blog do Geofísico Brasil, que você pode consultar. Mas o que eu tirei de conclusão a partir desse problema que eu precisei atacar é que eu fiquei bastante feliz, porque eu consegui o resultado que eu queria. Basicamente, para quem se interessar, resumindo, o arquivo, ele vinha com informações na forma de lista, na forma de linhas consecutivas, e a gente então guardou cada linha numa lista, né? Cada linha era um objeto da lista. A variável lista, ela era onde a gente guardava as informações. E dali fazíamos algumas manobras para extrair as latitudes e longitudes dessa lista, para colocar lá no formato padrão que o programa Suffer pedia. Foi muito legal, porque foi um dos primeiros códigos que eu escrevi num ambiente operacional, num ambiente de trabalho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. E ele atendeu as expectativas, resolveu o problema, sem precisar que a gente fosse a fóruns de discussão ou precisar usar funções mais elaboradas do Python. Então, eu entendi que para problemas mais simples, que você não demanda tanto tempo de trabalho, é possível sim você criar do zero o seu script, a sua rotina para resolver um problema, sem precisar recorrer a terceiros. Mas, para dar um outro exemplo mais complexo, o oposto ocorreu num projeto mais recente, porque eu precisei elaborar algumas imagens para o meu trabalho de conclusão de curso e manipular arquivos com extensões distintas. Foi bastante complicado. Lá vem de novo esse problema de extensões de arquivo. Parece ser bem comum nessa área. Porém, eu teria que agora lidar com arquivos do tipo netcdf. Os arquivos netcdf, eles têm a extensão NC. E os arquivos netcdf são muito utilizados por meteorologistas, oceanógrafos, porque nessas áreas você lida com variáveis múltiplas, né? Você vai até 20 variáveis. E cada variável aí guarda inúmeros valores, né? Geralmente são séries temporais. Então você acaba tendo que lidar com um variável tipo dicionário, né? O netcdf. E ele se estrutura de uma forma que ele possa ser usado sem que você trave a máquina, porque eles são arquivos muito compactos. Mas aí o desafio era utilizar Google Colab para resolver
o problema que eu tinha de plotar as imagens, plotar as figuras, não é, da superfície do Oceano Atlântico e no ambiente colaborativo do Google. Para quem não sabe, o Google Colab ele substitui a sua máquina na hora de codificar e de processar também a linguagem, não é? Ele acaba executando os procedimentos na nuvem. E é uma boa opção quando você precisa compartilhar o seu trabalho com outras pessoas e não quer usar de forma remota a sua máquina, né? Obrigado aí, professor Bijani, que colaborou comigo nesse trabalho. E quando existem esses desafios de colaboração, você acaba tendo que estudar e aprender outra linguagem. Não só o Python, mas eu tive que aprender um pouco de Shell e de HTML, porque o Google Colab usa essas linguagens para você carregar bibliotecas, carregar ambientes de ingestão de dados, quando você precisa manipular dados com um tamanho significativo. Tem uma linguagem própria, o Google Colab, para isso. E esse foi um outro desafio nessa área. Então eu tive que ir em lugares de discussão, fóruns de discussão, para buscar soluções para que eu pudesse carregar num ambiente remoto arquivos de um tamanho significativo e carregar bibliotecas que eu não estava acostumado. Eu tenho os trechos dos códigos todos lá no blog, para quem estiver interessado em explorar. Por exemplo, quando você precisa carregar uma pasta, você conhece o termo mkdir. Você, quando precisa procurar num local remoto, você conhece o wget. Pois são termos de Shell, são termos da linguagem Shell, muito utilizados no Linux. Outra coisa que eu precisei aprender e recomendo para que todos possam buscar isso, criar uma rotina aí de estudos em Linux. Porque para um ambiente operacional, ele é muito mais fácil, muito mais dinâmico e mais seguro de trabalho. Mas o Google Colab usa o Shell. E eu precisei ir nos fóruns de discussão para buscar informações sobre como lidar com os meus arquivos. E para isso eu precisei ir lá recorrer ao Shell e ao HTML. Outra característica importante do Google Colab é a forma de carregar as bibliotecas. Parece que existem muitas formas de carregá-las nesse ambiente. E eu admito que não tenho conhecimento do porquê isso. Não é? Mas, mais uma vez, os sites aí de ajuda com as discussões ajudaram bastante a tirar as nossas dúvidas. A biblioteca que eu mais usei e que eu tive mais dificuldade de carregar é uma biblioteca chamada Cartopy, que ela é excelente para você georreferenciar os seus plots. E é preciso instalar no console remoto alguns parâmetros antes de você instalar a própria biblioteca. Outro desafio, que para mim foi bastante interessante. Por exemplo, eu não conhecia o que era o termo apt-get install, que basicamente são termos da linguagem Shell novamente aí. E para carregar uma biblioteca necessária para eu usar as informações que estavam nos arquivos netcdf, eu precisei carregar uma biblioteca externa chamada netcdf dataset. A biblioteca dataset do pacote de funções netcdf 4. E admito que resolve muito dos seus problemas. Se você pesquisar bibliotecas para pular etapas, principalmente quando você tem uma rotina de programação muito grande aí pela frente. Bom, uma vez carregados os dados do meu dataset, eu tinha lá o resultado que eu precisava
para eu botar as imagens, as figuras do Oceano Atlântico. E eu achei isso muito, muito interessante porque ela conseguiu resolver o meu problema muito rápido, mas eu entendia como ela funcionava. Porque eu tenho conhecimento básico de programação, não pulei essas etapas iniciais e consegui entender que ela estava fazendo uma extração de cada variável e estruturando essa variável, os valores que estavam em cada variável num arquivo tipo dicionário. Eu conseguia, inclusive, manipular informações dentro de cada flag, não é? De cada compartimento dentro da variável. 1, 2, 3, 4. Usou necessariamente soluções que eu encontrei na programação básica. Os demais códigos, principalmente que eu usei no Colab, eu precisei ir nos fóruns de discussão e me adaptar a um ambiente de processamento diferente da minha máquina. E, finalmente, para transformar as informações que eu tinha dentro desse ambiente numa informação útil, eu usei bibliotecas prontas, chamadas Cartopy e NetCDF. Então, o resultado aí dessa discussão, para mim, foi que há, sim, diferentes formas de programar. E todas são úteis. Não permitam que que te critiquem quando você lançar mão de uma ou de outra. Agora, é inegável que fica muito mais fácil para o programador ou para a pessoa que tem a intenção de evoluir na área, não pular etapa e se comprometer em estudar o básico, para que você possa poder avançar, inclusive, mais profundamente numa área específica da programação. Então, é importante, sim, conhecer todas as ferramentas disponíveis. Voltando, sim, às aulas de Python, voltando, sim, às aulas de Shell ou qualquer outra linguagem de programação que você se depare pela frente. Seja copiando um código, seja copiando o que está na sua cabeça. Se você gostou desse conteúdo, acesse as redes do Geofísico Brasil na descrição desse podcast. Até o próximo.